Olá, tudo bem? Certa vez o Dr. Laí Ribeiro, em uma palestra lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro, na qual eu estava presente, isso aconteceu no ano de 1997, salvo engano, 97, 98, e ele contou uma história que eu achei muito interessante. O professor estava em uma sala de aula e um jovem estava dormindo no fundo da sala porque havia trabalhado a noite inteira, estava cansado e pegou no sono logo no início da aula. No entanto, naquele dia em especial, o professor passou no quadro um exercício que ele, professor, sabia que não era possível resolver, era um exercício sem solução, não é? E ele passou no quadro, obviamente, e falou para os alunos: levem este exercício para casa e tentem resolver. No entanto, eu quero dizer para vocês que nenhum professor de matemática, nenhum expert em matemática jamais conseguiu resolver. É um exercício sem solução. No entanto, eu quero apenas que vocês levem para casa e tentem, estudem o exercício, mesmo sabendo que ele é insolúvel. Ok. Quando o professor terminou a aula, saiu, os alunos se levantaram, saíram com aquele tumulto. O estudante que estava dormindo acordou, se assustou, obviamente, e foi embora para casa. Copiou o exercício antes de sair da sala e, como o professor havia escrito antes do exercício para solução, para feitura em casa, ele virou a madrugada inteira tentando resolver porque ele acreditava que aquele exercício teria algum tipo de nota. No entanto, ele, depois de 1 ou 2 dias tentando resolver aquele exercício, ele chegou a uma conclusão. Na próxima aula, uma semana depois, o professor chega em sala de aula e pergunta para eles: vocês tentaram fazer o exercício? Aí todo mundo disse que tentou, mas todos sabiam que o exercício era insolúvel, então já disseram de pronto que não encontraram nenhuma solução. E naquele momento, o jovem que estava dormindo levantou a mão e disse: professor, eu encontrei uma solução. O professor, obviamente, riu, achou aquilo muito engraçado e pediu que o aluno viesse até a frente explicar que tipo de solução ele havia encontrado. O aluno explicou e, quando ele terminou a explicação, o professor, que já estava completamente estupefato, ficou mais ainda porque, de fato, estava diante dele uma solução. No entanto, o professor não acreditou de imediato nessa situação, pegou a resposta do aluno, levou para outros 2 professores de matemática da instituição, se sentaram, conversaram, debateram, analisaram e descobriram que, de fato, aquele exercício havia sido solucionado. Mas aí, a pergunta que ficou e que não tinha uma resposta era: como que um estudante mediano, que havia chegado do trabalho, cansado, dormiu em sala de aula, não ouviu nenhuma explicação, como que ele conseguiu resolver a questão? O Dr. Laí Ribeiro, na época, explicou que, quando o professor disse que o exercício era insolúvel, era impossível de ser solucionado, porque todos os experts já haviam tentado e não haviam conseguido, o estudante estava dormindo e não ouviu tal informação. No momento em que ele copiou e levou para casa, ele não carregou o paradigma de que o exercício era insolúvel. O Dr. Laí Ribeiro, na época, chamou a atenção dos ouvintes, o auditório estava simplesmente lotado, havia 1000 e poucas pessoas participando daquela palestra, e ele chamou a atenção de todo mundo para o seguinte fato: se alguém disser para você que é impossível e você acreditar, mesmo que você tente, você não vai conseguir. Agora, se disserem para você que é impossível e você não acreditar, as chances de você conseguir aumentam bruscamente. Bruscamente. Por quê? Porque você não acredita no impossível. O que ocorreu com este jovem estudante acontece conosco o tempo todo em nossa vida. Quando nós começamos um emprego novo e o mais velho, aquele que está lá há algum tempo, diz: olha, é impossível fazer determinada coisa. Ou quando você ainda é muito jovem
e aí o seu pai ou sua mãe, de forma inadvertida, diz para você que você não vai conseguir fazer determinada coisa, ou um irmão mais velho é típico em fazer esse tipo de afirmação. Ou quando você pisa os pés na escola e você se depara com a Matrix dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que é tudo muito difícil. Ou quando você tenta mudar de vida e ganhar dinheiro, a Matrix se impõe diante de você dizendo que não, você não vai conseguir, você não pode, é impossível, é muito difícil, outros tentaram e não conseguiram. Ou quando você, por qualquer razão, entra no mundo da política e aí dizem, não é possível construir uma sociedade melhor, é muito difícil, quem está no poder não quer abrir mão. Se você observar bem, nós estamos o tempo todo cercados por situações que dizem para nós que nós não vamos conseguir, que não é possível. O curso de autossugestão que nós estamos oferecendo não é necessariamente um curso, é uma troca de ideias. Nós vamos estudar aqueles que, de fato, são experts no assunto. Quando nós falamos em Napoleon Hill, que escreveu duas das obras-primas que nós temos hoje no universo empresarial, no universo da autoajuda, como A Lei do Triunfo e Aquele que Pensa Enriquece, ou quando nós lemos o livro do médico Emile Coué, o francês, que explicou categoricamente que se você afirmar todos os dias, sem exceção, a todo momento, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, ele afirmava que você poderia curar-se de determinadas doenças, curar-se de determinadas moléstias psicológicas, doenças psicológicas que travam você. Se o homem disse isso depois de ter estudado profundamente o assunto, e diversas pessoas conseguiram se livrar de doenças, de traumas, de transtornos, de paradigmas. Se homens da envergadura de Joseph Murphy, que escreveu o livro O Poder do Subconsciente, afirma que se você conseguir dizer para o seu subconsciente e fazer com que ele acredite, mesmo que seja uma mentira, se ele acreditar, ele vai buscar todas as formas, todos os mecanismos necessários para tornar aquilo realidade. Como é que isso funciona? O objetivo do nosso curso não é fazer com que você saia por aí acreditando em coisas que você não consegue realizar neste momento. Mas é você entender que as realizações elas passam por uma escada. Primeiro você realiza coisas muito pequenininhas na sua vida, como por exemplo, se você quer muito entrar na academia e passa um ano, passam 2, passam 3 e você não consegue entrar, o que você faz? Determine que você vai entrar amanhã. Você não precisa dizer que vai entrar no mês que vem. Eu vou entrar amanhã. Então amanhã eu sairei da minha casa às 8 horas da manhã e vou até a academia. Se você fizer uma coisa tão simples como esta, daqui a pouco você consegue ir para o degrau superior, para o degrau de cima. E aí você consegue fazer coisas mais complexas, não é? Eu me lembro muito bem de uma fala que ficou marcada. E o palestrante Bob Proctor, certa vez em uma de suas palestras, antes de falecer, ele disse o seguinte, que o Dr. Werner von Braun estava ao lado do presidente Kennedy. Isso aconteceu em 1969, salvo engano, 68, 69. E aí o presidente Kennedy pergunta para ele o que era possível para os americanos construir, como era possível construir uma nave espacial que levasse os homens até a Lua, que fizesse os astronautas chegarem lá e voltarem com vida. O Dr. Werner von Braun, o pai da viagem espacial norte-americana, um alemão, ele disse o seguinte, que era necessário apenas vontade. Quando um homem desse diz algo desse tipo, nós temos que parar e nos perguntarmos, o que significa isso então? O que a sociedade brasileira está fazendo com a sua população? Porque nós somos, desde pequenininhos, colocados dentro de um nível de inferioridade gigantesco. Qual é o nível de inferioridade que hoje o jovem brasileiro é colocado?
de que o Brasil foi colonizado por portugueses, que os portugueses eram burros, que os índios foram burros porque se deixaram colonizar, que os portugueses roubaram tudo e foram embora, que a sociedade brasileira é corrupta desde sempre. Então você vai ouvindo isso, vai ouvindo, e de fato você começa a acreditar. E na primeira oportunidade que você tem, se você puder entrar no mundo político, você vai se corromper, você vai roubar, você vai trapacear, você vai fazer uma série de coisas. Por quê? Porque é como se isso fosse o certo, quando na realidade isso não é verdade. Aí quando aparecem aí alguns políticos, alguns poucos, que a gente ouve que a vida deles foram devassadas e não encontraram nada, nunca roubaram, nunca participaram de processo de corrupção, um cidadão que de repente entra na presidência da República e nunca roubou, a polícia investiga de todo lado e não consegue encontrar falcatruas, nem crimes, nem desvios, nem corrupção. E aí as pessoas ficam se perguntando, tem que haver alguma coisa? Ele tem que ter praticado algum tipo de corrupção? Ou então quando aparece um deputado que é correto, que é honesto, a gente fica se perguntando, tem que haver alguma coisa? Ele tem que ter praticado alguma corrupção. Ou seja, porque nós acreditamos lá no fundo que não ser corrupto, que ser honesto no Brasil é você ser burro, é você ser idiota, é você ser uma pessoa ultrapassada. Você tem que corromper e tem que ser corrompido. Você tem que ser corrompível. Você tem que roubar, tem que trapacear. E isso está errado. Quando Napoleão Hill escreveu no livro A Lei do Triunfo, ele deixa claro que todos os homens e mulheres que ele entrevistou, que foram milhares de pessoas, ele avaliou o que levou essas pessoas a um nível de sucesso. E na maioria dos casos, meus amigos, na maioria dos casos, as pessoas que obtêm sucesso são muito semelhantes. Em primeiro lugar, todas têm uma fé incrível de que vão conseguir. Todos têm uma crença de que vão conseguir. Todos têm um desejo ardente de que vão conseguir. Perceberam? Então, desejar alguma coisa, querer, ter fé, ter crença, conseguir convencer o seu subconsciente de que você vai chegar lá, isso é fundamental. Portanto, o objetivo desse nosso trabalho com autossugestão não é que eu vá ensinar alguma coisa para vocês, porque eu não preciso fazer isso e também não estaria à altura de fazer isso. Mas nós vamos trazer para cá esses gigantescos, esses grandes professores que já passaram pelo mundo, dentre eles Napoleão Hill, Emery Coe, Joseph Murphy, esses homens que de alguma forma, Bob Proctor, que de alguma forma já provaram que é possível. Aqui no Brasil, Dr. Laí Ribeiro é um homem assim, que dispensa comentários, é um homem brilhante, é um homem espetacular. O professor Hélio Couto é um homem espetacular. Lá nos Estados Unidos, o Anthony Robbins, que hoje é talvez uma das maiores autoridades em programação neurolinguística, um homem que dispensa comentários. Essas pessoas não precisam mais da nossa avaliação. Então o que nós vamos fazer é beber em uma fonte segura que já existe. Eu particularmente me coloco como um aluno dessas pessoas. Já li os livros do Anthony Robbins, como por exemplo O Poder Sem Limites, que é um livro excepcional. Já li o livro Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Já li o livro A Lei do Triunfo, do Dr. Napoleão Hill. Já li o livro Quem Pensa Enriquece, do Dr. Napoleão Hill. Tem um médico chamado Maxwell Maltz. Ele era um médico que cuidava da aparência física das pessoas, né? O objetivo dele era fazer cirurgias plásticas. E ele não é que era o objetivo, era o ofício, a profissão. E o Dr. Maxwell Maltz escreveu um livro chamado Psicocibernética em português. E quando eu li esse livro, eu fiquei fascinado com o fato de que ele explica de forma brilhante que toda vez que ele corrigia um defeito, um problema no rosto de uma pessoa, ele citava mais o rosto, porque é a parte do corpo que está diante do espelho, é o que você vê primeiro quando você se olha no espelho. Então, quando uma pessoa tinha uma verruga, tinha um problema, tinha um nariz estranho, tinha um problema nas orelhas, quando isso era corrigido, a autoestima da pessoa se elevava de maneira tal
que essa pessoa ela se transformava. E isso está lá no livro, está relatado no livro Psicocibernética. Se você não leu ainda, leia este livro. Se você não leu A Lei do Triunfo, leia este livro, porque isso pode mudar a sua vida. Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso excepcional curso de autossugestão. Eu aguardo vocês lá.